Demo-nos a Ti. Hoje um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. Nós lemos agora, éramos mortos e fomos ressuscitados. Essa ressurreição nossa foi a ressurreição de Cristo. Jesus. Seja o Senhor, que é digno de glória. Há algum tempo a gente não canta esse cântico tão antigo e tão bonito. Digno és de glória. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por tão grande favor imerecido que o Senhor nos concedeu. Ó Pai, nos ajuda a cada dia a sermos mais e mais fiéis a Ti e obedientes à Tua palavra. Abençoa cada um que aqui está. Fala conosco esta noite através da Tua palavra, Senhor, e que os nossos corações estejam sempre abertos a ouvir a Tua voz.
É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vocês viram, quem viu a mensagem do boletim, já viu que nós estamos falando na mensagem do boletim sobre a morte de Jesus, os responsáveis pela morte de Jesus, quem são ou quem foram esses responsáveis pela morte de Jesus. E nós vamos continuar à noite, a gente normalmente faz isso, é o mesmo tema. Então agora à noite nós vamos ver sobre visões diferentes do reino de Deus. O que é que tem a ver isso, essa morte de Jesus? O que é que isso tem a ver com o reino de Deus? A Bíblia em nenhum lugar diz o que é o reino de Deus. Em nenhum lugar. O que é o reino de Deus? Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo isso. Tem Jesus dizendo que como o reino de Deus, assim é a pérola de grande valor que o rapaz foi comprar. Como o reino de Deus é o tesouro escondido lá no campo. Como? Ele mostra que é uma coisa de valor inestimável. Mas o reino de Deus é tudo. E obviamente só entende esse reino de Deus o convertido. Aí o convertido vai entender o que é esse reino de Deus. Na Bíblia não tem explicando o que é. Mas o convertido vai entender o que é. Satanás faz parte do reino de Deus. O inferno faz parte do reino de Deus. Tudo. Só que o convertido vai saber qual é o lugar de cada coisa dessa, o que é cada coisa dessa, onde é que eu entro nessa história. O convertido vai saber disso. O não convertido jamais saberá. Pode ser membro de igreja, pode ser pastor, pode ser o que ele for. Ele jamais saberá o que é o reino de Deus. Então há visões diferentes do reino de Deus. E aqui nesse texto que nós vamos ler, nós vamos discorrer sobre isso, essas visões diferentes do reino de Deus. Vamos abrir em João, Evangelho de João. Capítulo 19. Nós leremos do 1 ao 16. O controle. Lá pertinho, Maílque, senão ele liga o outro. Mais uma vez, Maílque. Pronto. Agora o outro lá do outro lado, por favor. O outro lá do outro lado. Aqui, ó. Mais uma vez. Pronto. Obrigado, Maílque. Encontraram? Evangelho de João, capítulo 19, do 1 ao 16, diz assim. Isso aqui é a situação de Jesus lá diante de Pilatos. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e disseram, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho neste crime nenhum. Não vejo nele nenhum crime. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhe Pilatos, Eis o homem! Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus nada lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: Fora, fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, meus filhos, a gente quer ver aqui, olha só, isso era o momento da crucificação de Jesus. Olha as várias visões que havia sobre isso, nesse momento, o que fazer, o que é que está acontecendo aqui, naquele momento, o que é que está acontecendo aqui? Quem percebeu o quê? Aqui onde nós lemos, o Senhor Jesus já havia sido entregue a Pilatos, isso foi amanhecendo o dia, né, para ser crucificado no lugar dos pecadores, como já havia a determinação eterna da Trindade. Várias pessoas, ou várias classes de pessoas aqui, estão envolvidas nesse processo. Pilatos, o governador, com o poder como um fim em si mesmo. Eu sou o governador. Eu posso te soltar, eu posso te crucificar. Sem saber que esse poder ele tinha recebido de Deus, como Jesus mesmo disse a ele. Os soldados romanos, com o poder de coerção que toda a polícia tem, de prender ou não prender, dependendo da situação, e inclusive de infligir castigos ao preso, como era comum naquela época, e eles fizeram isso. Bateram em Jesus, botaram uma coroa de espinho, botaram uma manta para zombar dele. Os sacerdotes, com o poder coercitivo da religião, nós estamos dizendo, esse cara blasfemou. Esse grande poder que eu condeno, eu não, a Bíblia, e eu sou contra e digo para você até hoje, o poder clerical, que a igreja mesmo se dá na pessoa dos ditos sacerdotes, pastores e padres, como se eles fossem alguma coisa mais do que os outros. Eles só são mais responsáveis, só isso. Eles têm que saber para ensinar e conduzir, só isso. Só que aqui, como sempre foi na história, desde lá, dos tempos de Jesus, eles tinham poder para decidir quem blasfemou, quem não blasfemou, quem deve ser morto, quem não deve ser morto. O povo, como sempre, massa de manobra, gritando em altos brados, manobrados pelos sacerdotes, como hoje as igrejas do mesmo jeitinho, gritando para crucificar Jesus, e Jesus, a vítima, digamos assim, nessa história, com o poder da liberdade, como ele diz, quem conhece a mim é livre, com o poder da liberdade para obedecer o que o Pai havia determinado, sem qualquer condição. Eu, Deus, Filho, encarnei, tomei forma de homem, e agora vou morrer numa cruz, porque essa é a determinação do Pai. Isso é liberdade do conhecimento da vontade de Deus. Então Jesus ali, Senhor do reino cósmico, foi ele quem criou, estão lembrados? O verbo lá no início que disse, haja luz, era o Filho. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Pois é, o verbo por meio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1,3. Pois é, ele estava aqui agora como homem, sentindo tudo que um homem pode sentir, inclusive ir para a cruz, levando a maldição dos pecados, porque assim a própria Trindade determinou na eternidade. Isso é liberdade de um crente verdadeiro. É mais ou menos semelhante a isso. Ele tem liberdade para obedecer. Quem não tem essa liberdade não obedece, faz a sua própria vontade e vive que nem o mundo. Então todos estes atores sociais aqui, mesmo que alguns ignorem, como Jesus deixou claro a Pilatos, eu tenho autoridade, meu amigo, você não teria autoridade nenhuma se não tivesse sido dada a você lá do alto, deste besteira.
Todos eles, mesmo sem saber, como eu disse, fazem parte do reino cósmico de Deus, seja anjos, seja demônios. Seja um discípulo que estava ali acompanhando de longe essa paixão de Cristo, seja Pilatos, o homem do poder, seja os soldados que estavam batendo em Jesus, seja os sacerdotes que estavam gritando, crucificam, isso é um blasfemo. Todos fazem parte do reino cósmico de Deus. O problema é, você sabe disso? Você conhece esse reino de Deus? Você sabe onde é que você se enquadra nesse reino? Você sabia que vai prestar conta disso no último dia? Vamos examinar algumas visões diferentes desse reino, começando com Pilatos. O homem era um governador romano. E como acontece em grande parte dos casos, deixou que o cargo ficasse mais importante do que a própria pessoa. Eu me lembro que certa vez eu disse isso a um gerente que era superior a mim, numa agência do banco. Ele estava agindo como se ele fosse alguma coisa. Aí eu era o segundo gerente, eu conversando com ele, disse, meu chefe, cuidado. Não vá deixar o cargo ficar mais importante do que a pessoa. Ele entendeu. Cuidado, não vá deixar o cargo ficar mais importante do que a pessoa. Então, meus filhos, o homem era um governador e deixou que o cargo tomasse uma dimensão muito maior do que as suas próprias convicções. Ele sabia que Jesus não tinha crime e disse isso várias vezes. Ele sabia que Jesus era justo, mas não queria perder o cargo. Quando disseram, se você soltar esse camarada que está dizendo que é rei, você se coloca contra César, aí não ia dar certo para ele, eu não vou perder meu cargo. E quem conhece a história sabe que Pilatos estava, como se diz aqui na Paraíba, por uma peinha de nada. Uma queixa que fosse feita dele para César, ele perdia o cargo. Aquilo foi a última, digamos assim, a última chance que César tinha dado para ele, foi ser rei lá na Judéia, em Jerusalém ali, e se ele perdesse aquele cargo, estava ferrado. Ele estava queimado com César. Quem conhece a história sabe disso. Então, quando os caras disseram, olha, você está se colocando contra César, aí o cargo virou mais importante do que a pessoa. Ele tinha convicções de que Jesus era inocente, que Jesus não tinha crime, que não havia falha. Mas o cargo eu não posso perder. Então, crucifique o homem. Então, as suas convicções éticas foram abafadas pelo cargo. Versículo 4 e 6b, ele diz assim. Outra vez Pilatos lhes disse, eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. O 6b. Tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. O homem tinha convicções de que Jesus era homem reto, mas o cargo dele falou mais alto. Como governador, aquele homem deveria ter um senso de justiça em primeiro lugar. Um senso de justiça que é inerente ao cargo de governador. Ele sabia o que tinha que fazer, mas viu que de alguma forma, se ele agisse corretamente, desagradaria ao público. A história do politicamente correto, socialmente aceito. Pastor que fala a verdade da palavra de Deus, ele não será bem aceito. Os próprios irmãos da igreja falarão mal dele em algumas situações. Versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Quer dizer, o homem sabia o que ele tinha que fazer como governador. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Aí Pilatos disse, eu não posso. Isso aí vai me detonar. Eu vou ter que abafar a minha ética, eu vou ter que abafar o senso de justiça inerente ao meu cargo, porque senão eu vou perder o meu cargo. Pois é, irmãos, para manter o cargo, ele agiu de forma injusta, contra a ética, temendo mais aos homens do que a Deus. E a mulher dele já o havia alertado, cuidado com esse homem, eu tive um sonho, cuidado com esse homem. Ele estava com medo, e aqui diz, ele ficou com medo. Mas preferiu valorizar o seu cargo.
Quantos de nós agem assim? Quanto de nós vive na base do politicamente correto, do socialmente aceito? Quantas vezes deixamos nossos cônjuges, em especial nossos filhos, com comportamento perverso que eu diga com comportamento diferente do que deve ser feito, e a gente, para evitar o problema com os filhos, vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e o problema se avolumando, e a gente vai deixando politicamente correto. Eu não quero abrir briga com meu filho aqui agora, então vai deixando para frente e vai ficar pior. Você vai perder a briga mais na frente. Não tem quem empate. Não tem quem empate. Colega de trabalho, às vezes, amigos, com atitudes perversas, aí a gente, para evitar o confronto, não, deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Será que, como Pilatos, não percebemos que estamos temendo mais a homens, nossos filhos, nossos cônjuges, do que a Deus? Deus disse o que é que eu tenho que fazer com o filho, eu não faço. Porque eu prefiro viver bem com o meu filho agora, com a minha filha. Eu prefiro viver bem com a minha mulher agora, com o meu marido, do que criar um problema com ele agora. Sim, mas você está deixando de criar um problema com seu filho, com a sua mãe, com a sua esposa, e está criando um problema, sabe com quem? Com Deus. Você sabe quem é Deus? Pois é, irmão, isso acontece conosco todo dia. A gente critica Pilatos aqui, pois faz a mesma coisa todo dia. E diversas vezes por dia. Ainda tem mais essa. A gente sabe o que é que tem que fazer. Sabe o que é correto. Sabe qual é a justiça de Deus. E não faz porque teme homens. Meu filho, minha mulher, meu irmão, minha mãe. Tá bom. Pilatos teve a oportunidade de se arrepender. A própria mulher o alertou. Jesus também lhe disse, o seu poder provém do alto, meu amigo. Você só está aí porque meu pai botou você aí. Ele teve a oportunidade de se arrepender. 10 e 11. Então Pilatos advertiu Jesus, dizendo, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus estava se referindo aos sacerdotes no caso. Pois é, Pilatos teve a oportunidade de se arrepender. Jesus disse a ele, meu amigo, você recebeu essa autoridade. Pai, mãe, você recebeu essa autoridade de Deus sobre os seus filhos. Marido, você recebeu a autoridade de Deus sobre a sua casa. Esposa, você recebeu a autoridade de Deus como auxiliar do seu marido sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Mas a gente Irmãos, como Pilatos, nós também temos oportunidade de nos arrepender. Eu chamo a atenção tanto aqui sobre isso. De enxergar o nosso erro e de nos arrepender e fazer o que tem que ser feito, como a palavra de Deus manda. A palavra de Deus que é ensinada com integridade. E obviamente causa problema. Claro que causa. Não é a palavra que causa o problema está em quem a ouve e não quer cumprir. Nós temos condição de nos arrepender, sabendo que é a Deus e não a homens que nós devemos temer. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas no último dia. Ele é o nosso único Senhor. Ele é o único juiz no último dia. E nós não sabemos disso. Pilatos não sabia que o homem era justo. Então por que ele mandou crucificar o homem? Do mesmo jeito que nós sabemos o que é justo fazer com o filho, mas não fazemos. Do mesmo jeito que ele sabe o que deve fazer como marido, mas não fazemos. Do mesmo jeito que sabemos como devemos fazer como esposa, mas não fazemos.
Pois Jesus está dizendo, foi Deus que colocou você nessa posição aí. Você vai prestar conta disso. Esse é Pilatos. Outra classe observada é a classe composta pelos sacerdotes, que Jesus disse, eles têm mais culpa do que tu, Pilatos. Sacerdotes e o povo judeu. Povo de Deus, hein? Igreja. Povo de Deus, igreja. 6, primeira parte. Ao verem Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Os sacerdotes, os pastores. Irmãos, eu tenho total convicção bíblica. Se Jesus viesse hoje para a terra, quem ia matá-lo eram as lideranças das igrejas, todas as igrejas. Do mesmo jeitinho. Eram as lideranças das igrejas, seja ela qual for. Não estou livrando a nossa, não. A nossa também. Eram as lideranças da igreja que iam mandar crucificar Jesus de novo. Do mesmo jeitinho. Nada há de novo debaixo do sol, já dizia Salomão. Então, irmãos, aqui no versículo 15, eles, porém, eles quem? O povo, os sacerdotes gritavam, fora, fora, crucifica-o. Insisto, esse povo que estava gritando isso não era um povo qualquer, eram os israelitas, era o povo de Deus, descendentes de Abraão, povo de quem Paulo testifica que a eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3:2. Era a igreja, essa igreja reunida aqui, cujo marido não faz seu papel, cuja mulher não cumpre seu papel, cujos pais não educam seus filhos, a mesma coisinha. É o mesmo povo. Os sacerdotes eram os pastores, repito, os guardiães desses oráculos que foi entregue a Israel, a quem compete a tarefa de ensinar isso ao povo. No entanto, aqui no texto, de forma incrível, vemos um governador ímpio tentando livrar Jesus e os sacerdotes insistindo, não! Ainda disseram, nós temos uma lei. Crucificaram Jesus com base na lei, que era Jesus. Versículo 7, nós temos uma lei. Temos uma lei. E de conformidade com a lei, ele deve morrer. Pois era essa lei que dizia que Jesus era o Filho de Deus. E eles, com base na lei, estavam mandando crucificar Jesus. Era essa lei que prometia um profeta semelhante a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, 15 e 18. Moisés, suscitarei um outro profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará tudo que eu mandei, a ele ouvi. Pois era essa lei que dizia que Jesus era esse profeta. Isaías falava do profeta, Joel, todos falavam desse profeta. Era essa lei que dizia que ele era o Filho de Deus, o mediador, o ungido, o Messias. Pois é, foi com base nessa lei que eles mandaram crucificar Jesus. Para vocês verem a ironia da coisa e como é incrível. Jesus disse, vocês dizem que creem em Moisés. No entanto, é Moisés que fala de mim e você não crê em mim. João 5,46. Como está escrito lá em João 1,12, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os próprios israelitas não o receberam. Os próprios judeus. Esses mesmos sacerdotes que agora mandavam crucificá-lo, ele certa vez disse também interessante. Vocês leem a lei julgando ter nela a vida eterna, é ela que fala de mim, as escrituras, e vocês não creem em mim? João 5,39. Pois é, com base na lei que dizia que Jesus era o Redentor, com base nessa lei eles mandaram crucificar Jesus. Irmãos queridos, prestem atenção. Quando rejeitamos o conhecimento de Deus, Ele nos entrega a nossa própria sorte, o famoso livre-arbítrio. Livre-arbítrio só leva você para o inferno.
Ele nos entrega a nossa própria sorte para que façamos as coisas conforme nós queremos fazer, conforme o nosso entendimento. E isso só resulta em confusão e tribulação. Nós temos casos aqui na igreja, aqui presente agora me escutando, que casaram errado, sabendo que estavam casando errado, contra a vontade dos pais, e sofrem até hoje com esse casamento. Pois é, isso é fidelidade de Deus. Você desafiou Deus. Nós temos caso presente aqui agora me escutando, que não ensinaram os filhos como eu insisto há 11 anos, e os filhos só dão trabalho hoje. E sabem quem faz isso? Deus. Não botem culpa no demônio. É Deus. Você não desafiou? Você não resolveu deixar a ética, o conhecimento do que é justo, do que tem, que sabe que tem que fazer. Mas eu não posso fazer isso, então vamos. Pois é. É isso que acontece. É isso que é o entendimento do reino de Deus. E onde é que eu entro nessa história? Eu faço parte desse reino? Sim. Então eu vou ter que viver como um membro do reino. Não está escrito que nós somos embaixadores do reino de Deus? O embaixador não pode agir contra as regras do reino do qual ele é embaixador. Senão ele é expulso. Houve um embaixador do Brasil no tempo de Lula, e não sei quem foi, que escondeu um cara na embaixada do Brasil, sei lá, ou ajudou o cara a fugir, uma coisa assim. Ele foi destituído na hora. Ele não tem como agir contra as regras do reino do qual ele é embaixador. Não pode um negócio desse. Pois é. E nós temos a cara de pau de dizer que somos embaixadores do reino de Deus, só não fazemos nada, ou praticamente nada, ou quase nada do que esse reino manda, das regras do reino, que é a Bíblia. Aí uma pregação dessa não pode agradar a quem está nessa condição. A pessoa vai ficar, caramba, lá veio o pastor de novo. Eu não, a palavra de Deus. É só confusão, irmãos, e tribulação. Para quem não obedece à palavra de Deus, ele entrega a gente a nossa própria sabedoria. Você não resolveu fazer assim? Então, vamos lá. Não foi você que resolveu fazer assim? Vamos adiante. Quando Deus não mata a pessoa, e nos nossos dias não é assim que ele age, ele agiu assim lá na antiguidade, ele agiu assim. Quando ele não mata aquele que resolveu desobedecê-lo, ele o entrega à sua própria sorte, às suas próprias decisões. Lá no Velho Testamento ele matou, fulminou Nadab e Abiú, filhos de Arão, porque desobedeceram o que ele mandou. Ele fulminou Eli, sacerdote, e seus 2 filhos, Hofni e Finéias, porque desobedeceram o que Deus mandou. Ele fulminou Acã, um rapaz que, de acordo com o texto, foi zeloso. Ele só quis evitar que a arca caísse, sim, mas havia uma ordem anterior de Deus dizendo, ninguém toque na arca. Ele tocou na arca para evitar que ela caísse. O rapaz foi zeloso. Sim, doutor, mas zeloso contra a ordem de Deus, não adianta nada. O rapaz foi zeloso. Ele viu que a arca ia cair, segurou a arca, danou-se. Foi fulminado imediatamente. Por quê? Porque havia uma ordem de Deus, ninguém toque na arca. Deus fulminou Ananias e Safira porque contaram uma mentira. Rimou. Hoje ele não age mais assim. A partir de Romanos, Paulo já diz no capítulo 1 claramente que ele entrega as paixões infames, ele entrega a gente a nossa própria teimosia, as nossas próprias determinações. Você não sabe o que é que tem que fazer? Sim, mais, ó Pai, mais. Então vá, vamos no mais. Vamos no mais e vamos ver o que é que vai dar. Irmão, na minha concepção, é muito pior Deus nos entregar as nossas próprias decisões do que nos fulminar com a morte. Se Deus fulminar com a morte algum desobediente, ele foi extremamente bondoso. Extremamente bondoso. Ele poupou essa pessoa de uma série de tribulações o resto da sua vida. Então o normal é ele fazer isso, entregar a pessoa a uma série de tribulações o resto da vida dele. Esse é o normal. E mais, no caso de crentes, ainda que se arrependa,
Como envolveu um casamento que não tem como consertar, digamos assim, caso de crente casado com não crente, não há como consertar isso. Só com conversão. Então, se não houver a conversão, não tem jeito. Você vai viver o resto da sua vida de tribulação. Caso de filho, não criou os filhos no temor e na obediência, na disciplina do Senhor. Não tem, você vai ter problema o resto da sua vida. Ainda que você se arrependa, ainda que você reconheça que errou, pois você vai colher os frutos o resto da vida. Só tem que aprender que tudo isso é Deus trabalhando o seu caráter e lhe ensinando a ser obediente. Tudo isso, meus irmãos, é conhecimento do reino de Deus. Qual é a concepção que nós temos do reino de Deus? Eu venho para a igreja todo dia, eu faço não sei o quê, porque eu estou trabalhando para o reino de Deus, só não cuida da sua casa. Que reino de Deus é esse que tu está cuidando? Que reino de Deus é esse que tu está cuidando? Se tu não cuida da tua casa, das tuas obrigações. Eu sou pastor, eu tenho que me preparar, estudar, preparar a pregação. Sim, só estou esquecendo de ensinar meus filhos, só estou esquecendo de amar minha mulher, só estou esquecendo de tomar conta da minha casa. Que pastor eu sou o quê? Que reino de Deus é esse que eu estou fazendo parte? Temos que saber o que é o reino de Deus. Embora a Bíblia não diga, como eu disse, claramente o que é o reino de Deus. Não tem na Bíblia isso. Mas o salvo sabe. Irmãos, quando Deus nos entrega as nossas próprias convicções, aos nossos próprios entendimentos e sabedoria, nós continuaremos andando escravos do pecado. Essa era a situação daqueles judeus no dia de Jesus. Comandados por sacerdotes falsos no sentido de conhecimento de Deus, porque eles eram legitimados naquela função. Pilatos queria soltá-lo, mas, manobrados por esses sacerdotes corruptos, o povo, massa de manobra, que nem nós vemos hoje em qualquer igreja, qualquer uma. Povo, massa de manobra, o pastor que faz o que quer com o povo aí. Por quê? Porque o povo já vem para a igreja para ser manobrado. Ele já vem com essa intenção de ser manobrado. Eu quero ver cântico bonito, eu quero ver uma pregação bonita, eu quero ver um grupo de louvor, não sei o quê. Pronto, o pastor aqui sabe disso. Aí ele oferta para você tudo isso. Deu certo. Você sai da igreja com as baterias carregadas para mais uma semana. Não é assim que a gente ouve? Olha, irmãos queridos, vejam o perigo dos falsos pastores. Esse povo de Deus, israelitas, gritando, crucificam, crucificam, porque era massa de manobra dos sacerdotes. A mesma realidade das igrejas hoje. Pilatos até queria soltar o homem. Mas manobrados pelo sacerdote, o povo o rejeitou deliberadamente. Por isso Jesus, os profetas do Velho Testamento, Jesus e os seus apóstolos ensinam tanto contra os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos sacerdotes no tempo do Velho Testamento, os falsos apóstolos no tempo de Jesus e dos seus apóstolos. E qualquer pastor que for pastor verdadeiro vai insistir nisso com a sua igreja, porque é isso que está aqui. É isso. A maior parte do ensino de Jesus e dos seus apóstolos é chamando a atenção para os falsos mestres. O Velho Testamento, mesma coisa. Os profetas acusando os falsos apóstolos, os falsos sacerdotes, os falsos profetas. Irmãos, olhem, o pior juízo de Deus contra a nossa desobediência à sua palavra é nos entregar a nós mesmos. É nos entregar à impiedade dos nossos corações. Nosso coração é corrupto, está escrito na Bíblia. Enganoso, está escrito na Bíblia. Mais do que qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas o meu coração está me dizendo que o seu coração, a Bíblia diz que é corrupto. E ainda se aborrece quando eu digo isso. Não estou dizendo que está na Bíblia. Eu estou dizendo que está na Bíblia. Mas o meu coração... Irmão, o nosso coração é tão... Eu tenho falado aqui sobre o perigo do auto-engano do pecado. O nosso coração é tão corrupto
que você vê uma pessoa, por exemplo, que está adulterando, dizer que está em paz com isso. Uma pessoa que está fora da igreja, dizer que está em paz com isso. Uma pessoa que está com um problema terrível dentro de casa, dizer que está em paz com isso. Não pode, meu amigo, isso é engano do seu coração corrupto. Você não está fazendo o que Deus mandou. Ele entregou você ao seu próprio engano. Como afirmam as Escrituras, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor e não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Quem está falando aqui é Deus. Por isso, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eita, pastor radical, eu li aqui 2 versículos da Bíblia. Provérbios 1, 29 e 31. Por isso, não sejamos como aqueles judeus, meus irmãos. Não nos deixemos levar pelo nosso próprio entendimento, pela ilusão do ensino de falsos pastores, pensando que estamos agradando a Deus, sabendo que nesse caso é o próprio Deus quem nos entrega a operação do erro, para darmos crédito à mentira. Ele diz isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, de 9 a 11. Por isso, incrivelmente, era o povo de Deus quem pedia a crucificação de Deus. Jesus, o Filho encarnado. Presta atenção. Era o próprio povo de Deus quem pedia a crucificação de Deus. Um ímpio, o governador disse, ele é reto, eu não vejo nele crime, mas crucifica a si mesmo. Era o povo de Deus. E nós não dizemos que somos o povo de Deus? Então o que é que há de diferente? De povo de Deus para povo de Deus? Nada, meus irmãos. Não há diferente nada. Nós mandamos crucificar Jesus a toda hora, quando não cumprimos o que ele está dizendo aqui. O que o pastor fica dizendo aqui, irmãos, eu estou dizendo, segue ou não segue isso? Entra aqui, sai aqui, e você com isso entra aqui, sai aqui, está gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Qual é o entendimento que eu tenho de reino de Deus? Eu sei disso? Todos os personagens examinados até aqui, Pilatos e seus soldados, com o poder de coerção da lei, sacerdotes e o povo, sacerdotes com o poder de coerção da força da religião, o povo com massa de manobra, são exemplo de uma visão corrompida do reino de Deus. Pois é, nós somos do mesmo jeitinho. Todos eles detêm uma forma de poder instituído por Deus, no seu reino, mas o usam de forma corrupta, corrompida, em proveito próprio, de acordo com seus próprios interesses, com seus próprios desejos. E isso continua rigorosamente atual na vida do autodenominado povo de Deus, igreja. Mas há um último personagem aqui que a gente deve observar. Esse personagem é Jesus, homem, filho de Maria, contra quem todos os outros se voltaram. Ele ficou sozinho, como está escrito lá nos profetas. Eu fiquei sozinho, ninguém me ajudou. Eu lutei sozinho. Pois é, aconteceu isso. E cujo poder que ele tinha era o conhecimento da vontade do Pai e a obediência, a determinação em obedecer, em cumprir todo o propósito do Pai, que era salvar o seu povo eleito, redimir a criação da condenação do próprio Deus, lá em Adão. Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Pois Jesus veio resolver isso. Pois, irmãos, nesses personagens que nós vimos aqui,
O nosso modelo é Jesus, o filho de Maria, homem. É Ele. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso mestre. Ele chegou a dizer em certa ocasião que a comida dele era fazer a vontade do Pai. João 3,34, lá no caso do poço da mulher lá samaritana. Quando os discípulos chegaram com a comida, eles não queriam mais. Será que ele já comeu? Será que alguém trouxe comida para ele aqui? Aí Jesus disse para ele: meus bichinhos, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Irmãos, quando examinamos detidamente a vida e a conduta do homem Jesus, o Senhor Jesus, não podemos ficar insensíveis a tão grande amor, a tão grande liberdade pela obediência, liberdade de dar a própria vida e morrer para cumprir a vontade do Pai. E a gente, dito crente, diz que Jesus é nosso Senhor, e ele perguntou isso uma vez: por que você me chama de Senhor se não faz o que eu vos mando? Ele disse isso uma vez. Por que você me chama de Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Como pode? Eu fico pensando, eu penso muito. Filosofia é a ciência do pensamento. Hoje eu estava dizendo para o menino lá dentro. A filosofia nunca tem uma resposta conclusiva. Ela sempre vai gerar uma outra pergunta para você pensar. Então eu fico pensando às vezes nessa situação de Jesus. Jesus se fez homem, sim, mas ele era Deus. Mas também era homem. Com tudo que um homem pode passar aqui, menos o pecado. Aí você fica pensando, como pode? Ele criou o mundo. Aí agora ele veio para o mundo como uma criatura. E se submete a tudo isso. E o que o capacitou a enfrentar tudo isso sem pecar? O que o capacitou a fazer a vontade do Pai? O conhecimento do Pai. O temor do Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu já tenho dito para você que nesse momento Jesus deixou claro que a vontade dele era diferente da vontade do Pai. Faça-se a tua vontade e não a minha. Ou seja, nesse momento a minha não é igual à tua, meu Pai. A minha é não enfrentar esse negócio. Mas a tua é. Foi para isso que eu vim. Eu te conheço. Como ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, eu tenho que fazer, é a tua vontade, meu Pai. Isso é que é liberdade. Uma vez eu conversando com um jovem sobre ir para um show não sei de quem. E ele falou que os colegas tinham liberdade para ir para o show e a gente não, porque o pai não deixa e tal. Eu digo, olha, você está invertendo aí. Você está invertendo aí. Se você tiver liberdade para dizer eu não vou porque eu não quero, aí você tem liberdade para dizer que você não vai porque você não quer por obediência ao seu pai. O outro que tem que ir, nem que o rabo arranque, esse não tem liberdade. Ele tem que ir para o show. Tem que ir. Nem que deixa o pai doido e o pai vai ter que levá-lo. Pois é, esse não tem, esse é escravo. Você sim tem liberdade para dizer eu não vou porque meu pai não quer que eu vá. Esse tem liberdade. Para vocês verem como uma coisa é invertida. Então, meus filhos, o poder, de onde vem esse poder? Para fazer a vontade de Deus e não a minha? Do próprio Deus. É Ele mesmo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, aqui nesse mundo, na forma de um homem frágil como nós, ter tamanho poder para suportar a rejeição do seu próprio povo, dos próprios sacerdotes, o escárnio dos soldados, cusparada, tudo, mesmo sabendo que Ele era Deus, Ele era justo. De onde vem esse poder? O que fazer para receber a capacitação com esse poder? Esse poder vem de Deus, o Senhor do Universo, o Rei do Universo,
Rei soberano sobre o seu reino. E a capacitação, repito, vem do conhecimento de Deus. Não há santificação sem conhecimento da doutrina. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu sequer sei qual é essa vontade? Eu vivo repetindo isso aqui, irmãos. Crente ou membro de igreja que não tem vontade, na verdade necessidade de estudar a palavra de Deus, não é crente coisa nenhuma. E o que é mais terrível, pelo meu entendimento da Bíblia, jamais será. Vai morrer dentro de uma igreja e vai para o inferno. Porque essa vontade vem de Deus. Ele não me salvou. Ele não me deu vida nova, como nós lemos aqui no início. Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pois é. Se Ele me deu vida, Ele agora vai alimentar essa vida. É Ele mesmo que vai alimentar. É Ele mesmo que vai alimentar essa vida, para que essa vida fique forte, robusta, a fé robusta, para que eu faça a vontade dEle. É Ele mesmo. E como é que Ele faz isso? Pelo conhecimento da vontade dEle. Onde é que está a vontade dEle, o conhecimento? Na Bíblia. Simples assim. Não tem outro jeito. Mas eu acho. Não foi Ele que nos criou? Foi. Não foi Ele que amaldiçoou a criação? Foi. Não foi Ele que decidiu redimir e salvar quem Ele quis? Foi. Não foi Ele que mandou o Filho para vir aqui exatamente morrer numa cruz para salvar esses eleitos e redimir a criação? Foi. Não é Ele que mantém todas as coisas, está escrito na Bíblia isso? É. E então? Eu não digo que estou enquadrado nisso e que conheço o reino de Deus? Sim. Então como é que eu não faço? O que é para fazer? Como é que eu não obedeço? Porque eu não tenho liberdade. E quem é que tem liberdade? Aquele a quem o Filho libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Você é livre? Não. Então não foi libertado. Acabou a conversa. E repito, o que é mais terrível, jamais será. Porque já conhece a palavra, já experimentou, sabe o que é, já vem ralando, digamos assim, isso. Há anos conhece isso muito bem. Portanto, precisa clamar pela graça de Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Senhor. Eu preciso da tua graça, meu Senhor. Eu falei para vocês algumas vezes aqui, irmãos, orem por mim. Eu estou sendo peneirado pelo diabo. Orem por mim. Eu preciso da graça de Deus e preciso das orações dos irmãos. Estou mais ou menos esgotado, estou saindo de férias esse final de ano. Preciso descansar. Vocês sabem que a minha saúde é frágil, de vez em quando eu estou enrolado em mais uma cirurgia aí, e Deus vem me mantendo assim, mas não é fácil não. Não é fácil não. Eu faço muitas coisas que, segundo os médicos, eu não deveria fazer. Segundo eles, eu nem poderia fazer, mas eu faço. E não é que eu esteja fazendo extravagâncias. Não é. É que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E sei que faço isso na força de Deus, ainda tem mais essa. Então esse poder vem de Deus, irmãos. É Ele quem liberta da maldição do pecado, senão não há jeito. Por isso, seus filhos eleitos, aqueles que são libertos, precisam agir de acordo com esse conhecimento. Senão há uma incongruência total, não bate. É questão de lógica. Ele não me deu vida? Deu. Mas eu estou demonstrando que estou vivo? Não. Então ele não me deu vida.
Isso é coisa lógica, não precisa pensar muito não. Foi o que Jesus fez. Como ele mesmo disse, repito, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Pois é, aqueles a quem ele revelar, Mateus 11, 27, porque ele conheceu o Pai, ele sabia que tinha que fazer a vontade do Pai para restabelecer o reino do Pai. Aqueles a quem o Filho quiser revelar, ele veio aqui fazer isso, pois esses agirão da mesma forma. Jesus não é o primogênito, está escrito na Bíblia. Ele veio e depois dele nós. Ele não ressuscitou e depois dele nós. Ele não andou em obediência ao Pai e nele nós. Então como é que nós não fazemos isso? De que reino é esse que ele me incluiu? Que reino é esse que ele me incluiu? Que eu não estou andando como um súdito desse reino. Não podemos esquecer, meus filhos, que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Como Pilato disse, eu não vejo nesse homem pecado. Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Aí eu sei disso. Eu sei que ele sofreu por causa dos meus pecados. Eu sei que ele perdoou os meus pecados. Eu sei que eu era morto nos meus pecados e ele me deu vida. Eu sei que ele colocou em mim o seu espírito. Eu sei que ele colocou em mim a obediência, a liberdade para obedecer. E eu não faço nada disso. Não tem lógica, meu amigo. Não tem lógica. Jesus fez tudo o que ele fez para que nós fôssemos obedientes. Paulo, Pedro, os apóstolos, todos eles falam isso várias vezes. Nós fomos salvos para a obediência. Isso é ser membro do reino de Deus. E esse membro torna-se agente do reino de Deus exatamente para mostrar ao mundo que nós somos diferentes. Jesus veio resgatar o mundo, pois é, eu faço parte desse povo resgatado e provo isso com a minha vida. É isso que tem que ser um crente. Eu provo isso com a minha vida. Essa é a visão correta do reino de Deus. Reino do qual nós dizemos que fazemos parte e por isso precisamos testemunhar a partir da revelação que o próprio Deus nos dá nas Escrituras Sagradas. Jesus venceu o mundo e disse isso. Eu venci o mundo, meus filhos. Tem de bom ânimo, o negócio é difícil mesmo. Mas eu já venci. Vocês só têm que caminhar nessa vitória. Não é a vitória malafaica, não. É a vitória contra o pecado. É a vitória do viver em santidade. É isso que é a vitória do crente. Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte. Restabelecendo o reino do Pai. Reino que o próprio Pai tinha amaldiçoado lá no início, mas que agora veio restaurar, conforme o seu desígnio eterno. E nós fazemos parte desse reino restabelecido. Ou não? É isso que nós precisamos trazer à memória, meus filhos. E esse é o exemplo que devemos seguir do último ator dessa história aqui. Vimos Pilatos, seus soldados, vimos os sacerdotes e o povo com vida de gado, manobrado, todos com o entendimento errado do reino de Deus, e vemos Jesus. Pois esse é o nosso exemplo. É isso que nós temos que trazer à memória. Seguir o exemplo do Senhor Jesus e não o exemplo de Pilatos, embriagado pelo poder do governo. Ou o exemplo dos sacerdotes, embriagados com o poder de coerção da religião, da igreja instituição, líderes religiosos, ou ainda o poder estúpido do povo, sempre estúpido, manobrado, massa de manobra na mão de líderes corruptos. Todos esses poderes levam à morte. Somente uma visão correta do reino de Deus, reino restabelecido do qual nós fazemos parte, sim, então, o poder que nós precisamos para botar em prática as regras desse reino
é o poder da obediência a Deus, como Jesus Cristo, filho de Maria. E para obedecer, eu tenho que saber quais são as ordens. E para saber as ordens, quais são, eu tenho que estudá-las. Onde é que elas estão? Nas Escrituras Sagradas. Para poder fazer a vontade do Pai, em obediência como Cristo Jesus, que conduz à liberdade da obediência. Conduz à vida, e vida em abundância. Isso é que é vida e vida em abundância, é obedecer ao Senhor Deus. Aí Ele vai nos dar vida e vida em abundância, ainda que preso, como Paulo viveu preso, coitado, sua vida quase toda. Vida em abundância, desde agora, neste mundo corrompido, Brasil corrupto, desde agora, até a consumação dos séculos, quando o reino de Deus estará totalmente restaurado. Novos céus, nova terra, e nós fazemos parte disso. Desde agora até a eternidade, para louvor da glória de Deus. Amém.